ajudando. Se eu parar, os irmãos terminam, tá? Eu tinha colocado o outro também, eu acabei esquecendo, meu Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 25. Nós vamos do 25 até o 32. 25 até o 32. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Jovem Thaísa, Nicole. jovem Zé, fica com o microfone aí, se eu parar aqui, você termina aí, não, Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo do 25 ao 32. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim, ó. Aleluia. Esperar que a Maria encontrar. Glória a Deus. Está cedo aí, ó. Dá tempo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 25 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá? O filho mais velho veio. O filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio, chegou perto da casa, ouviu música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque o recebeu sã e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Verso 3. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse, esse é o pai, e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos. Meu Deus, agora. E regozijado, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e achou-se. Amém? Glória a Deus. Né? Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor nessa noite, vamos? Né? Tá, nós conseguimos? Glória a Deus, aleluia. Amados, nessa noite é muito comum, né, a gente pregar muito sobre esses dias. O pastor Renato, né, pregou lá na igreja sobre o filho pródigo. Achei muito bacana a mensagem que ele trouxe. Foi muito, muito bem explicado. E a gente, quando a gente vai pregar, a gente prega muito sobre o filho que pegou a herança, né? Nós pregamos sobre o filho próprio que pegou a herança e foi embora e gastou tudo e depois voltou para casa. Então, quando a gente vai trazer a mensagem, a gente pensa muito nessa parte. Mas raramente a gente prega sobre o filho, né? O filho mais velho. A gente prega sobre o filho que ficou. A gente prega mais sobre o filho que foi e se arrependeu e voltou. Mas o filho que ficou, quase a gente não fala dele, né? Muitas vezes a gente, quando a gente fala dele, a gente já fala como se ele fosse um egoísta. A gente já fala como
Eu li nessa palavra hoje o Senhor falando. Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor quer falar e quer fazer por nós. E nós questionamos, né? E aqui o Senhor vem falando que este jovem, ele vem do serviço para casa. E quando esse jovem chega até sua casa, ao meio do caminho ele vem. E quando ele chega ao meio da estrada, ele ouve e escuta lá na sua casa muito barulho, muito movimento. E aí aquela muita luz acesa, muita dança, muita música, e todo mundo se festejando ali naquele lugar. E ele chega num dia de trabalho, ele chega num dia de luta, um dia de muito trabalho, ele começa a olhar aquela situação. Aí ele olha aqui e antes de chegar em casa, ele chama um dos servos deles, do servo do pai dele, e diz assim: o que é isso aí? O que está acontecendo aí? Aí o servo diz assim: olha, isso aqui é uma festa pelo seu irmão. Seu irmão chegou e o seu pai pediu, né? O seu pai ordenou que matasse o bezerro. Seu pai ordenou que vestisse uma roupa limpa. O seu pai ordenou que colocasse um anel no dedo dele. O seu pai ordenou que calçasse algo nele. E por isso estamos nessa festa. Porque o seu irmão que estava perdido veio para casa. E o seu pai recebeu ele são e salvo. Mas o que acontece? O jovem, ele se irrita. O jovem, ele fica indignado. Ele não aceita a situação. Por quê? Porque o irmão mais novo pegou tudo que tinha. Ele disse que o pai dele dividisse a herança. E na divisão da herança ele foi embora. Ele abandonou, ele largou tudo e foi viver sua vida em outro lugar. E ficou só o filho mais velho, para que fizesse o trabalho, para que fizesse tudo. Mas o que acontece? E isso revolta o coração do filho mais novo, mais velho, porque ele não aceitou. Ele não aceitou que o pai fizesse tanta regalia, que o pai fizesse tanta festa para o teu irmão que tinha abandonado lá. E a palavra do Senhor vem falando que ele não entra em casa. Ele fica tão nervoso, ele fica tão indignado que ele não entra em sua própria casa. Ele fica pro lado de fora. E ali o pai lá dentro, com certeza alguém chega no ouvido do pai e diz assim: olha, teu filho lá não entrou. Teu filho viu toda a situação, ele não entrou para dentro da casa, ele ficou pro lado de fora. Imagina um pai, a situação de um coração de um pai, como que não fica, né? Imagina eu, né? Tenho 5 filhos, imagina. Você nunca consegue agradar todos. Você faz o que você pode. Mas acaba agradando, porque o Espírito do Senhor Jesus está ali. E aí o que acontece? Diz a palavra que o pai sai de dentro de casa e vai lá fora falar com o filho. Quando o pai chega lá e fala com o filho muito indignado, eu imagino o pai falando: mas filho, por que você não vai entrar? Por que você não entra, filho? Mas pai, o que está acontecendo, pai? Esse teu filho, olha como ele fala, né? Esse teu filho pegou toda a herança, gastou tudo que tinha, não se preocupou conosco, e agora que ele não tem mais nada, vem embora para casa, e o Senhor ainda recebe ele desta forma que o Senhor está recebendo. E eu que estou aqui com o Senhor há tanto tempo, meu Pai, nunca te respondi. Tudo que o Senhor pede para fazer eu faço, mas nada o Senhor tem que dar, nem o bezerro para que eu venha se divertir com meus amigos. E aí o pai vai e fala para o filho: filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho aqui, ó, é seu. Por mais que eu já tenha dividido a herança, por mais que você já tenha sua parte, mas ainda mais o que tem aqui é seu, filho.
rico, mas era um pai rico com um filho pobre. Você sabe o que eu me entendo nessa palavra? Um pai era rico, um filho era rico, mas tinha mente de pobre. Quando ele diz assim, ó, o Senhor nunca me deu um cabrito cevado, um moise, o que fosse para que eu divertisse com meus amigos. Sabe o que está dizendo? O Senhor tem, mas não me dá. Você sabe esses pensamentos que muitas vezes a gente tem? Eu oro, eu peço. Parece que eu peço, eu oro, eu jejuo, eu consagro. Eu mudo a minha vida, mas parece que o Senhor não está me vendo. Não é o Senhor que não está me vendo. Muitas vezes é a mente que está em outro, é a mente, aquela mente mentira que muitas vezes nós temos. É que muitas vezes nós dizemos, o Senhor não está me ouvindo. O Senhor não está comigo. O Senhor está dizendo, eu estou contigo, eu estou te ouvindo. Tudo que é meu é seu. Tu faz parte de tudo isso aqui. Nós temos um Deus rico, mas muitas vezes a mente é pobre, irmão. Muitas vezes temos uma mente pobre, uma mente que muitas vezes pensa, Deus não é comigo. E aquele jovem estava dessa forma, a mente dele estava uma mente pobre, porque o coração dele estava um coração angustiado, estava um coração ali cheio de rancor, estava um coração cheio de ódio, estava um coração cheio de angústia. E muitas vezes, muitos não recebem a bênção, a vitória, porque está dentro da casa, faz parte da mesa, come da mesa, come junto com o pai na mesa, faz parte da congregação, faz parte do milagre, mas não está dentro do milagre. O pastor carrega no colo, a irmã ajuda, o irmão ajuda, mas não está dentro do milagre. Sabe por quê? Porque o coração está naquela situação. É porque fulano pode mais, fulano quase não faz nada, mas tem honra. Chegou hoje, mas tem honra. E o Senhor está dizendo, tu é o dono da casa, tu faz parte do processo, tu está dentro da bênção, tu é o dono. E sabe o que acontece? O coração rancoroso, amado. O coração rancoroso faça que você não se aproxime de Deus. Faça que como você acha que Deus está sempre, vamos dizer assim, sempre não olhando para você. É como pensar que Deus sempre está olhando para o outro, que sempre está fazendo para o outro, mas parece que a sua vez nunca chega. Porque o coração está cheio de mágoa. O coração está pensando lá no que o irmão fez, deixou de fazer, está sendo abençoado. Enquanto isso você vai ficando ó. É o primeiro que chegou, permanece na casa, mas não recebe. Porque o coração está endurecido. O coração está angustioso. E aquele homem, ele não entra para dentro da casa. Ele não entra para dentro da casa para participar do banquete. Ele não entra para dentro da casa para participar com a chegada do seu irmão. Quem está de fora não recebe bênção. Quem está de fora não recebe bênção. Não adianta ter um culto aqui e você está lá fora conversando. Jesus vai passar, numa mesa você vai ficar e ele vai entregar aqui, ó. Quem está de fora não recebe a bênção. E ali entra aquele coração amargurado, não entra. Ele não entra para dentro da casa. Por quê? Porque ele estava irado. Porque ele estava rancoroso. Porque ele não conseguiria perdoar o seu irmão. E aí Jesus ainda vem falando mais para ele. Jesus ele vem falando, amado. Porque quantas vezes nós deixamos de ser agraciados, nós deixamos de ser abençoados por causa do irmão, por causa da irmã. E Deus está dizendo, eu tenho um negócio contigo. Deus está dizendo, eu tenho o processo é contigo. Deus está dizendo, tenha intimidade comigo. Deus está dizendo, tenha diálogo comigo. Deus está dizendo, tenha intimidade, se aproxime de mim. Porque se nós não tivermos intimidade com
promessa ela vem, mas ela passa. Se nós não tivermos ligação com Deus, se nós não tivermos intimidade com Deus, relacionamento com Deus, não adianta nada. Porque Deus, Ele não habita no coração rancoroso. Ele não habita no coração espinhoso. Nós temos que ter intimidade. Nós temos que ter relacionamento com o papai. Porque se nós não tivermos, nós vamos permanecer tantos anos só no sonho. Só o sonho de ter algo, só o sonho de fazer aquilo, só o sonho disso acontecer. Mas não vai acontecer. Porque o coração, o pensamento não está ligado naquilo que Deus tem para nós. Aleluia, Deus. E aí acontecem muitas frustrações. Glória a Deus. Acontece muito conflito. Porque se nós não tivermos intimidade com o Pai, nós não vamos conseguir receber o que Ele tem para nós. Não vamos conseguir receber aquilo que Ele tem plantado para nós. E aquele jovem ali, ele fica. Ele vai e fala, mas o teu filho. Porque quando Deus, Ele trata conosco, quando Deus, Ele vem falar conosco, Ele chama meu filho. Ele fala, tu és meu filho amado. Tu és minha filha amada. Ele não faz objeção, ele recebe. Quantas vezes você tem se colocado diante do Senhor e você não tem sentido a presença do Senhor Jesus? Porque muitas vezes quando você ajoelha, você já ajoelha com aquele pensamento, eu não vou conseguir por causa disso, por causa daquilo. E quantas vezes algo acontece, o teu coração fica remoendo, o Senhor está dizendo, ei, o filho que foi embora, o filho que se arrependeu, ele voltou. Mas ele voltou arrependido. Ele se arrependeu do que fez e voltou e foi recebido pelo Pai. O Senhor está dizendo nessa noite, não importa o tamanho do pecado, não importa o que aconteceu, não importa o que fez, o importante é que eu te recebo, eu te abraço e eu mudo as suas vestes, eu te entrego coisa nova. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não está interessado no que aconteceu lá fora, Ele está interessado no que você vem para Ele, no que você está fazendo para Ele. Ele não está interessado no que aconteceu. O importante é que você voltou. O importante é que você reconheceu. O importante é que você dizendo, ei, eu quero um relacionamento contigo, Senhor. A partir de hoje, eu quero um relacionamento diferente contigo. Eu quero uma intimidade diferente contigo. Sabe por quê? Porque o Senhor está aí contigo. Tu és o filho da promessa. Tu és a filha da promessa. Tu tens a herança. Nosso Deus, Ele é rico. E nós somos herdeiros. Mas temos que ter uma mente maior. Temos que ter uma mente, sabe, do Senhor. Uma mente que flui, uma mente diferente. Porque muitas vezes está dentro da casa, mas não está recebendo. Está dentro da casa, mas tem uma mente, eu não posso, não consigo. Por que colocou isso na minha mão? Eu não pedi. O Senhor está dizendo, ei, tu tem autoridade. Se eu mandei, porque eu sei o que eu estou fazendo. Glória a Deus. E não temos mais, sabe por quê? Sabe por que não temos mais o que pedimos? Porque achamos que o nosso Deus tem a mesma mente que a nossa. Porque achamos que o nosso Deus pensa da mesma forma que nós. O que Deus tem é bem maior do que nós podemos imaginar. O que Deus tem para nós é bem maior do que nós podemos imaginar, irmão. E nós temos que pedir para o Senhor, porque Ele é o dono. Limpar nosso coração, tirar toda a amargura. Ah, porque o irmão
comigo, a irmã fez isso comigo. Não interessa. O que interessa é agora a minha vida com Deus. O que interessa é você com Deus. O que interessa é agora, é esse momento com Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória. E eu coloquei na minha mente hoje, quando eu estava lendo essa palavra, eu falei, enquanto nós estivermos na casa do Senhor e não conseguir encostar no irmão, não conseguir olhar para o irmão, o coração vai se endurecendo mais. A mente vai enfraquecendo, o coração vai endurecendo e vai dando autoridade, sabe para quem? Para o maligno. O maligno vai tendo autoridade para entrar. Aí é a hora que você fica cheio de dores, é a hora que você já não sente a presença do Senhor, é a hora que você está dentro da igreja, mas está do lado de fora. É a hora que você está no meio da multidão, mas como se estivesse sozinho. Porque está vazio. Era como aquele jovem estava se sentindo. Era como aquele jovem estava se sentindo naquele momento. Quantas vezes fomos diante de Deus e pedimos para Deus, mas parece que a bênção não vem. Quantos já não faz igual a este jovem? Porque aquele ato daquele pai recebendo aquele filho é como Jesus está dizendo para nós: eu te recebo. Eu te recebo da forma que você está. Eu te recebo do jeito que você está. Era como que Jesus estava falando para nós: receba os meus que estão chegando. Receba os meus que não estão conseguindo estar na minha presença. Receba, porque aqui eu estou fazendo esse ato de receber. Porque o filho estava sujo, o filho estava com fome, o filho já não tinha mais nada, o filho tinha acabado com tudo. Muitas vezes Deus permite, amado. Deus vai trabalhando, vai agindo, porque aquele jovem tinha tudo. Ele era um homem de posse, ele tinha tudo, mas naquele momento ele acabou com tudo. Mas sabe o que me acha interessante? É que ele não acabou com tudo perto do pai, ele foi para bem longe. Ele respeitou, mesmo ele não tendo a consideração, ele respeitou ali o local da cidade, ele respeitou ali os amigos, ele foi para uma cidade bem longe. E muitos estão perto do Pai. Muitos estão perto do Pai, mas não estão recebendo, mas não estão respeitando aquilo que o Pai tem colocado nas mãos. Muitos não têm respeitado aquilo que o Pai tem falado. Muitos não têm respeitado a casa do Pai, o ministério que o Pai tem entregado. Tem achado que é brincadeira. Amado, dos dias para cá eu tenho falado de madrugada: Senhor, eu vejo, eu não suporto, porque é tanta coisa que a gente ouve, o Senhor vem falando ao nosso coração, da gente mesmo, não é de ninguém não, é de nós mesmos, é de mim mesmo. Porque se eu estou passando essa palavra, porque está passando por mim, amado. Quantas vezes o nosso líder pede: faça isso, você fala: eu não vou fazer não, deixa isso quieto. Quantas vezes? E o Senhor está dizendo: eu não medo esforço para te obedecer, para te abençoar, eu não medo esforço para te dar livramento, eu não medo esforço para te ouvir, eu não medo esforço, eu entro na frente, eu entro na guerra para te proteger. Mas quando chega a minha vez, você vira as costas. Quando chega a minha vez, você não quer entrar na minha casa. Quando chega a minha vez, você não quer me receber. E aí sabe o que acontece? Aí tem muita gente que vai em certos lugares, está cheio, aquele monte de gente, você não consegue entender o que é aquilo. E o Senhor está dizendo: os que são lavados, remidos, consagrados, tem me abandonado, tem me deixado de lado, por causa de pequenas coisas, de pequenos detalhes. E aquele homem, ele vai e fala para o pai: esse teu filho, como num ódio, num rancor. É como se alguém chegasse para um servo do Senhor, é como se alguém chegasse para o anjo da igreja e dissesse: sabe que essa irmã que você tanto elogia, que você tanto abraça, está aí, ó. E o Senhor está dizendo: não é isso que eu quero. Eu quero que você cuide, que você zere. Porque hoje está tão fácil a gente olhar o erro. Hoje está tão fácil você apoiar o erro, você colocar a mão, você apontar o erro.
Mas está tão difícil você ir acolher. Está tão difícil você ir abraçar e dizer: olha, conta comigo, estou aqui, né? Vamos ajudar. Aleluia! E aquele movimento daquele homem, aquele gesto de ele acolher o filho dele, é o que o Senhor está dizendo para nós. Ele cura todas as feridas, amado. Ele cura todas as feridas. Eu não sei como que você está aqui nessa noite. Eu não sei como que está o seu coração. Talvez você tenha falado para o Senhor: Senhor, eu tenho pedido tanto. Já tem quanto tempo que eu estou nesse ministério, Senhor? Já tem quantos anos que eu estou nesse ministério? Mas parece que a minha vida não anda. Parece que nada acontece. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: aprenda a ter relacionamento comigo. Aprenda a ter relacionamento comigo, que eu vou mudar a tua história. Ai, amado, quando eu li essa palavra, quando o Senhor falou no meu coração, enquanto você não tem relacionamento comigo, minha filha, você vai viver sempre sofrendo, sempre angustiada. O Senhor está dizendo: toma posse, toma posse. E eu falei: eu vou tomar posse a partir de hoje. Sabe o que o Senhor está dizendo, amado? Toma posse da tua vitória. Toma posse. O Senhor falou que vai abrir a porta, Ele vai abrir. Se o Senhor falou que você vai ser empresário, você vai ser. Se o Senhor falou que você vai pregar a palavra, você vai pregar. Não importa, não importa o que está acontecendo. O Senhor falou, Ele sustenta. Se Ele falou: vou tirar da cadeia, vou tirar do vale, vou tirar da morte, eu vou deixar na cova, e eu vou, porque Ele é Deus, amado. Ele é Deus. Ele trouxe o que estava perdido. Ele trouxe o que estava abandonado. Aquele pai, eu imagino que a todo momento ele sentava ali na beira da sua casa, na beira da rua, porque ele sabia que o filho ia voltar. Ele sabia que o filho ia voltar para casa. E assim é o Senhor: eu sei que você vai voltar para a minha presença. Eu sei que você vai voltar para mim. Eu sei que o teu coração está angustiado, mas você vai voltar para a minha presença. Eu não sei para quem que você está buscando. Eu não sei para quem que você está buscando. Mas o Senhor está dizendo: só permanece. Só permanece porque vai vir. Só permanece porque vai vir para a minha presença. Aleluia, Deus. E naquela casa teve testemunho. E naquela casa teve milagre. E naquela casa teve um momento maravilhoso da parte do Senhor. Toma posse da tua vitória. Não está perdido não, amado. Aquela promessa que foi feita há 10 anos atrás, ela não está perdida não. Ela foi feita por alguém que é o dono da promessa. Ela não está perdida. Pode crer que ela vai acontecer. Mas abra teu coração para o Senhor. Chama Ele. Chama Ele para uma conversa. Chama Ele para um diálogo. Chama Ele para um particular. É muito fácil nós abrir o nosso coração para um ser humano. É tão fácil nós abrir o nosso coração para um irmão, para uma irmã. Mas para o Senhor muitas vezes é tão difícil. Mas chama Ele para essa dor. Chama Ele para essa dor que você está passando. Chama Ele para essa situação. Não consegue perdoar. Chama Ele: Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda a perdoar, porque o meu coração é um coração perdoador. Ora, manda canta, manda cá. Quando eu estou na casa do Senhor, mas não consegue perdoar, o Senhor está dizendo: eu sou o Deus do perdão. Aleluia, Deus. Tu és É maravilhoso. necessário, amado. Glória a Deus. É necessário. Deus, E Deus ali agiu naquela casa. O que era tristeza, Deus trouxe alegria. E Deus vai fazer na nossa vida, se nós permitirmos. Em nome do Senhor Jesus, toma posse da tua vitória nesta noite. E dá uma salva de palmas para o Senhor nesta noite. Para Ele receber toda a honra, toda a glória.